Olá pessoal, estamos aqui agora para discutir um tema muito importante para as pessoas que estão fazendo o processo de EB2, National Interest Waiver, EB2 comum, EB1, EB3, todos esses processos de Green Card através de um trabalho, de uma oferta de trabalho ou até mesmo o seu próprio nome, como no caso do National Interest Waiver ou do EB1A. Então, esses processos de trabalho têm geralmente duas partes importantes, a petição e a parte do ajuste de status para aqueles que estão fazendo o processo pelos Estados Unidos. Uma pergunta que aparece muito para a gente aqui é: eu recebi meu Work Authorization, meu EAD ou Combo Card, o que você quer chamar, a permissão de trabalho e a permissão de viagem. Eu já posso parar de estudar? Isso para aquelas pessoas que estão mantendo o status através do F1, que estão aqui como estudante e aí decidem fazer um processo e chegam nessa fase do ajuste de status. Então as pessoas têm um hábito bem comum de achar que porque você recebeu a permissão de trabalho, já pode parar de estudar, não precisa mais ir para a escola, manter o status F1, porque você já está com a permissão de trabalho, seu processo está praticamente aprovado. Gente, isso não é verdade. Tá? Eu sei que tem até empresas aí chamada de consultores ou de... não sou só de advocacia, não é um advogado que dá esse conselho a você. Geralmente, um advogado não daria esse conselho, normalmente, mas você não deve parar de estudar somente porque você recebeu a permissão de trabalho. Isso não existe. Se você tiver o caso negado, o processo EB3, EB2, se a petição for negada eventualmente e o ajuste de status também for negado em decorrência disso, você não tem condição de ficar mais no país porque você agora não estava mais mantendo o seu status F1. A pessoa que tem o status F1 e começa um processo de EB2, EB3, EB2 National Interest Waiver, então você vai receber alguns benefícios da imigração que não querem dizer que o seu processo está bem feito, está mal feito, está com boa chance, com pouca chance. Todo mundo que aplica o ajuste de status recebe o EAD. Está inclusive incluído na aplicação isso. Então, isso não é e não deve ser entendido como sendo um indicativo ou um indicador, se quiser chamar assim também, pode ser, de que você está com o processo aprovado ou que está tudo garantido. Não está. Se o processo for negado por vários motivos, você ficou ilegal, você ficou fora de status naquele momento porque não tinha mais o status F1. Claro, se você tem o status F1, você continua indo para a escola e recebe permissão de trabalho, você pode trabalhar 40 horas por semana, o que você quiser, desde que você não entre em conflito com os seus estudos e consiga manter a carga horária que o F1 exige. Então, geralmente são 18 horas, 20, 18 horas. Então, você continua mantendo o seu status de F1 e espera. Quando aprovar o seu I-140, você atingir um nível maior de seguridade em relação a isso. Ainda não está garantido, mas esse deve ser o seu ponto inicial, o seu indicativo. A minha petição I-140 foi aprovada, seja do EB2, do EB3, EB2 National Interest Waiver, EB1, qualquer que seja. Se você já tem a petição aprovada, você está praticamente tranquilo em relação ao seu Green Card. Praticamente garantido que você vai ter seu Green Card. Aí é só esperar realmente o ajuste de status. Nesse momento você pode ver se realmente vale a pena continuar estudando ou não, se você quer parar, pode e tal. Mas nessa fase aí apenas, quando tiver o I-140 aprovado. Eu digo isso porque eu tenho visto muitos casos de pessoas que contrataram essas empresas aí de consultores, tal, que fazem... Não são advogados que dão conselho. O advogado está lá para assinar um documento ou outro, mas geralmente são os consultores que lidam com o processo. Eles chamam de consultor também, mas não tem também licença para consultar com ninguém. Mas, enfim, eles se chamam de consultores. Então, essas pessoas dizem que quando receber permissão de trabalho, já pode parar de estudar. Eu tive, inclusive, 3 ou 4 casos que apareceram agora, essa semana, onde a pessoa teve o caso negado e tinha o F1. E o EB2 National Interest Waiver foi negado. Ou seja, agora a pessoa nem pode dizer que vai aplicar de novo e mandar o caso de novo para a imigração, para cair com outro oficial, como é o que deveria se fazer. É uma das opções boas nesse caso, porque já está fora de status. E você não pode entrar com o ajuste de status se você tiver passado mais de 6 meses do dia que venceu o seu último status válido. Então vamos colocar isso numa perspectiva
fictícia só para você entender bem. Vamos supor que você estava aqui com o F1. O seu F1 não tem prazo de validade, o I94 é D/S, né? Duration of Status. Então, quando estiver indo para a escola, o seu I94 está válido. Daí você resolveu fazer o EB2 National Interest Waiver. Então, você entrou com o processo, vamos dizer, em janeiro. Mais ou menos uns 3 meses depois, recebeu a permissão de trabalho. Aí você parou de estudar. Então, lá para abril, você parou de estudar. E aí, o processo foi correndo. No abril do outro ano, o processo foi negado. E você agora vai refazer, porque a imigração cometeu algum erro, tal. Então, você vai reaplicar o seu I-140 do EB2 National Interest Waiver e entrar com outro novo ajuste de status. Você não vai poder fazer por aqui, ou você vai correr muito risco se fizer por aqui. Por quê? Porque agora você teve o caso negado e para você entrar com um novo caso, você não estava no status válido. Você, quando estava com o I-140 e o I-485 pendentes, o ajuste de status pendente, você não estava ilegal. Não é presença ilegal. Mas também não é status válido. Você está pendente, mas não está mantendo o status válido. Está mantendo o status válido é ter o seu I-94 ainda por vencer. E isso você cancelou quando parou de ir para a escola. Resultado, você já vai ter mais de um ano, nesse caso que a gente simulou aqui, você vai ter mais de um ano que você parou de estudar, então você não teria elegibilidade na lei para entrar com outro ajuste de status com o seu I-140. Então você teria que entrar com o I-140 do EB2, mas fazer processo consular. Teria 6 meses para sair do país sem ter nenhum castigo, para poder pegar seu visto, do seu green card pelo Brasil. E isso não deve ser muito conveniente. Então, para você não fazer, não cometer esse problema, não cometer esse erro, eu sugiro que você não pare de estudar, não pare de manter o seu status F1 até que você tenha o I-140 aprovado, porque aí você sabe que o ajuste de status é só uma formalidade que vai ser completada, obviamente, mas não tem nenhum problema. Mas realmente não deixar de estudar até acabar. Mais uma vez, para ficar bem claro, a permissão de trabalho, permissão de viagem, chamado Combo Card, não é indicativo de que o seu caso está aprovado e até que está indo bem. É apenas um procedimento normal que a imigração faz para todo mundo quando aplica ajuste de status aqui. Eu espero que esse vídeo consiga atingir o número máximo de pessoas que tomariam essa decisão errada se não fosse por esse vídeo. O objetivo desse vídeo é justamente esse. Os meus clientes já sabem disso. Eu não estou preocupado com meus clientes nesse ponto, porque eu já dou na consulta essa informação para quem tem o F1 e está entrando com o EB2, National Interest Waiver, ou EB3, ou qualquer outro processo. Mas caso você tenha outro advogado, ou não tenha nenhum advogado, ou está fazendo o processo, sei lá, através desses consultores aí e tal, se lembre que você não deve parar de estudar somente porque você recebeu a permissão de trabalho. Esse vídeo foi feito para você. Aproveite e mantenha o seu status para que quando você tiver o seu caso aprovado, e se o seu caso for negado no caso, que é o que a gente está falando aqui, você pode entrar com outro processo ainda e não precisa voltar ao Brasil. Bom, vamos fazer mais vídeos também sobre o EB2 National Interest Waiver nos próximos dias. Fiquem com a gente e se vocês não fizeram até agora, por favor, subscreva o nosso canal. Tenham todos um bom dia.